Senhores, este dia 30 de setembro realmente foi muito tumultuado no leste europeu, na Europa e também na América do Norte. É claro que não foi tão tumultuado quanto o dia 24 de fevereiro, o dia em que a Rússia deu início à sua dita, segundo Putin, operação militar especial no leste da Ucrânia. Entretanto, o dia de hoje marcou o início de uma nova fase de procuração, uma nova fase de avanços territoriais e uma nova fase da operação militar de Putin e uma guerra para a Ucrânia. Por quê? Essa tendência agora de entrar para esta nova fase requer muita atenção e há um perigo e há muitas nuances por trás de tudo isso que pode confluir para uma guerra total na Ucrânia. Muitos podem se perguntar, mas a Ucrânia já não está em guerra? O governo de Kiev já não está em guerra? Sim, na prática eles estão em guerra, mas todo esse significado ele se traduz para Vladimir Putin como uma operação militar. E a cerimônia hoje de oficialização da anexação do executivo, ou seja, governo de Putin, desses territórios que através de referendos elaborados por separatistas e também pelos russos, significam, na prática, que esses territórios serão englobados e esta operação militar ela não vai mais ter um caráter limitado. Ela vai ter um caráter agora de expansão, se assim esses territórios recém-anexados por Putin, executivo, tá, nessa cerimônia, vamos falar mais à frente sobre isso, ser atacado por qualquer frente, por qualquer força da Ucrânia ou outra nação. E isso vai se estender, vai passar dessas divisas que agora são fronteiras, vamos muito conceituar esses pontos, e que pode sim atingir toda a Ucrânia e inclusive meios não convencionais e convencionais bélicos poderão ser utilizados contra o governo de Kiev. Vamos então conversar um pouco sobre isso, parágrafo por parágrafo, vamos debater sobre essas questões, vamos tentar trazer aqui o que Putin estava tentando dizer em sua cerimônia. E o canal Área Militar, o site, também o Área Militar, principalmente o site Área Militar, ele se comportou de uma forma tão brilhante que, tempo em tempo, momentos em momentos, o site foi colocando o que Putin estava falando na cerimônia. Foi muito legal essa participação do site, do Área Militar, trazendo notícias em primeira mão para vocês. Nenhum canal do YouTube e nenhum site de conteúdo de defesa e de segurança trouxe para vocês desta forma. Nenhum site. Então é preciso realmente se atentar quem está fazendo realmente um trabalho em prol da informação. Tem uns que colocam informações de forma bem parciais, sempre de um lado, sempre a Ucrânia. Outros com um nacionalismo muito grande, fala da Rússia, que a Rússia está certa de fazer isso. Enfim, aqui a gente não fica em cima do muro, a gente tem que elogiar a Rússia, a gente tem que elogiar os Estados Unidos, a Ucrânia, sempre que for necessário. E a gente não tem nenhum rabo preso, então a gente vai falar o que a gente bem entender. E graças a vocês que apoiam o canal, apoiam o site, visualizando, sempre presentes, sempre participando. Muitos mandaram e-mail, muitos mandaram mensagens para eu analisar o dia de hoje, a cerimônia de Putin. Então, graças a vocês, estou aqui avaliando rapidamente esta situação. Vamos lá.
Como todo mundo sabe, o referendo ele ocorreu nas regiões de Donbas, Zaporizhia, Mariupol, né, Kherson. E aqui podemos observar as porcentagens de cidadãos que foram favoráveis à anexação. Ah, mas você está falando, passando informações sobre referendo, mas isso não foi aprovado pela comunidade internacional. Eu não estou aqui julgando se foi aprovado ou não. Eu estou aqui colocando que foi realizado um referendo. Essa é a informação. Aí vou fazer uma análise em relação a isso. Essa é a informação. E não importa se foi feito pela Rússia, não importa se foi feito pela Ucrânia. Não importa, foi feito um referendo e eu vou comentar em relação a isso. A integração, as votações em Luhansk, ou seja, a República Popular de Luhansk, foi apoiada por 98,42% dos cidadãos, a integração, a Rússia. Já em Kherson, 87%, e na região de Zaporizhia, 93%. Na República Popular de Donetsk, 99,23%. Isso representa, sim, que uma vontade, se for ver a média, mais de 90%, que realmente quer ingressar como território da Rússia. Inclusive, ontem, 29 de setembro, os líderes dessas repúblicas e também dos territórios já estavam em Moscou para a cerimônia de hoje junto com Putin. Inclusive, eles estavam naquela cerimônia, foi muito interessante a cerimônia que reuniu centenas de figuras importantes desde a década soviética. E o Putin ele está englobado por um grupo muito importante que eu já discuti sobre isso, de alto escalão, e esse grupo, não somente de 5 membros importantes, mas muitos que fazem parte como membros ativos extras desse grupo estavam presentes também. Então foi realmente um momento muito importante que mostrou a força de Vladimir Putin. Não podemos tirar esse mérito do presidente russo. Está aqui a imagem de Shoigu, ministro da Defesa. Então, no salão de Georgiev, no Palácio do Kremlin, ocorreu mais ou menos umas 9h30 da manhã, horário de Brasília, 9h30, horário de Brasília. Então, nesse período, o presidente russo, ele entrou, ele começou a fazer o seu discurso, e um dos pontos que ele colocou, ele já começou colocando alguns pontos importantes e um alerta para Kiev, para a Ucrânia. Vladimir Putin pediu a Kiev que pare imediatamente as hostilidades e retorne à mesa de negociações. Isso ele já havia solicitado no pós-2014, que houve os acordos de Minsk de cessar-fogo das áreas em disputa de Donbas, que segundo ele não foi respeitado. Por isso que em 2019, 2020 e 2021, que foi o auge daqueles exercícios militares russos, a manobra militar de Putin estava sentindo a fronteira da Ucrânia. Então ele percebeu que não tinha como não intervir, não tinha como ficar parado e ver os seus povos e ver os seus aliados sendo mortos por conta de bombardeios da Rússia, da Ucrânia. E isso é na visão dos russos. Na visão da Ucrânia, ficaram o quê? Contra-atacando, segundo eles, e não houve bombardeios em áreas estratégicas dos separatistas, não houve mortes de civis, porém a Rússia, ela diz o contrário, que houve. Então, o quê? São jogos importantes aí dos dois lados, narrativas. E ele pediu o quê? Que pare imediatamente com as hostilidades e declarou ainda para sentar na mesa de negociações, retornar, conversar, tentar solicitar um ordenamento entre as partes, um consentimento ali de ceder ou não alguma coisa, o outro ganhar alguma coisa. Então tudo leva a crer
que Putin quer, neste momento, conversar. Então foi um mecanismo dele pressionar Zelensky para sentar na mesa de negociações e tentar negociar. Só que é preciso, as potências também, muito antes, não agora, mas muito antes, as potências eram necessárias neste momento para evitar com que esse pior cenário de anexação chegasse. E não ocorreu, só ficaram mandando armas. E a Rússia, ela, como eu havia dito em vídeos anteriores, é muito perigoso você acuar ela. A Rússia acuada, ela é muito perigosa. E ela se sentiu acuada. Foi então que ela fez essa estratégia de anexar e agora essa estratégia de colocar como território da Rússia, e quem atacar vai ter muitas consequências. Por isso que ele solicitou. Foi o primeiro alerta. Pare com as hostilidades. Vamos lá. Depois, ele até colocou aqui que os referendos foram realizados nas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, nas regiões de Zaporizhia e Kherson. Seus resultados foram resumidos, os resultados são conhecidos. O povo fez sua escolha, uma escolha inequívoca. E ele afirmou ainda: hoje estamos assinando documentos sobre a admissão na Rússia de cidadãos das repúblicas de Donetsk e Lugansk, Zaporizhia e Kherson. E a Assembleia Legislativa, que a Rússia ela possui em sua maioria a favor de Putin, vai apoiá-lo. Mas o quê? Um reconhecimento mesmo deste ato, dessa cerimônia. E ainda Putin ele colocou aqui, destacou que os ataques de forças ucranianas desde 2014 em Donbas, que eu havia dito isso antes, que atingiram separatistas e cidadãos russos e ucranianos mesmo após acordos de cessar-fogo, como o Acordo de Minsk. E ele colocou, por longos 8 anos, as pessoas em Donbas foram criminalmente submetidas a muitos ataques, essa palavra infelizmente não pode ser dita aqui no YouTube, e bombardeios. E nas regiões de Zaporizhia e Kherson, eles tentaram cultivar o ódio por tudo que é russo, mas não quebraram. Ou seja, eles criaram uma xenofobia. Quero ser ouvido pelos proprietários das autoridades de Kiev no Ocidente. E as pessoas das regiões de Donetsk e Luhansk, nas regiões de Kherson e Zaporizhia, se tornam nossos cidadãos. E apelamos ao regime de Kiev: pare imediatamente com os bombardeios e volte à mesa de negociações. Mais um alerta nesse discurso de Putin. E ele colocou que, segundo a Rússia, a Ucrânia não respeitou o cessar-fogo, os acordos estabelecidos entre as partes, separatistas e ucranianos. Não respeitou. E ainda continua a agressão. E ele deu o segundo ato de alerta para a Ucrânia, nesse discurso de hoje. Putin cita ainda a dominação mundial do Ocidente. Então ele colocou que as reivindicações de dominação mundial no passado foram destruídas mais de uma vez pela coragem e firmeza de nosso povo. E o Ocidente acha que pode se safar de qualquer coisa. Sim, ele escapou de tudo. Ainda ele colocou que o totalitarismo do Ocidente está sendo um tema que ele vem empregando, e o Ocidente não tem o direito moral de avaliar a escolha das pessoas na Crimeia, Sebastopol e Nova Rússia. O poder das elites ocidentais tem todas as características de um totalitarismo, despotismo e do apartheid. As elites ocidentais são o que eram e permaneceram assim, colonialistas. Então ele colocou muito claro que as imagens, as figuras das potências ali no Ocidente, elas ainda estão agindo como imperialista e passando o trator em tudo. Então, por exemplo, no Oriente Médio, vamos citar aqui o lado ali do Ocidente, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a partir de 2001, que sofreu aquele atentado, ele devastou o Oriente Médio de uma certa forma em que ele colocou regras, colocou morais, colocou valores, colocou questões morais dentro dos povos do Oriente Médio. O que isso significa? Que ele desrespeitou as políticas locais, a cultura e a etnia ali local para elaborar a sua política, vamos dizer, imperialista, segundo Putin, e fez com que Iraque, Afeganistão, outras regiões, Kuwait,
outras regiões ali no Golfo Pérsico como colônias. Mas os Estados Unidos gastaram muito com armamentos, com forças presentes. Sim, eles fizeram isso para manter a política deles ali. E até que colocasse nas mãos novamente dos povos locais, isso demorou muito tempo. Por quê? Eles viram que os gastos não estavam suprindo a sua verdadeira demanda, que é a demanda de mercado. E ao passo em que eles encontram outros mercados mais vantajosos, eles entregando isso nas mãos dos povos locais e ao mesmo tempo os povos locais mantendo essa conexão com os Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, isso faz com que haja um princípio da proporcionalidade e eles podem retirar aos poucos suas tropas. Só que no Iraque isso está sendo muito bem aceito, porque o Iraque ele mantém essa proporção de se sentir uma colônia dos Estados Unidos, se for ver nesse sentido. E o Afeganistão não deu certo, porque as políticas americanas, elas não que falharam, mas elas acreditavam que o governo poderia dar conta de tudo. E não houve uma política de reintegração progressiva para que as forças locais, forças militares, pudessem aguentar, por exemplo, a onda do Talibã. Então, não conseguiu, Cabul caiu e o colonialismo ali, que imperava, que ficava nas mãos dos americanos, foi cortado. Em parte, porque ainda há muitas relações de mercado energético no Afeganistão, em que o Talibã faz esse comércio, essa ligação por baixo do pano e também junto com a China, que foi uma das primeiras nações a reconhecer o governo do Talibã. Então essa é uma colocação muito importante. Outro ponto. Sobre a intervenção na Ucrânia, Putin deixou claras saídas e divisas do país. Sabe-se que os planos de intervenção russa foram feitos repetidamente. Fracassado, foi somente na década de 90 que a Rússia conseguiu se apoderar das riquezas. Eles desviaram milhões de dólares para fora do país. Isso que ele vem colocando questões históricas, né? Aquilo que a gente sempre diz, passado é passado. Se sua geração anterior ela perdeu a batalha, perdeu território, perdeu recursos. Agora, se estamos aqui constituídos como um território, é nesse território que a gente precisa constituir, criar vida, tocar para frente, criar recursos e possibilidades de crescimento. Seria a mesma coisa que a Bolívia reivindicar o Acre novamente do Brasil, que o Brasil fez aquela venda do Acre. E aí, será que isso vai ser um bom tema a ser debatido? Claro que não. Vai cair em guerra. Então, é preciso se contentar com o que tem. Infelizmente, essa visão da Rússia imperialista, também imperialista, o imperialismo russo, nunca está satisfeito com o que tem. Quer mais e mais e mais. Não somente para o mercado, mas sim para a expansão do seu ego, diferente dos Estados Unidos. Além de ego, está envolvido também na questão econômica. Outro ponto, um dos pontos, isso que eu achei muito interessante, que ele colocou, que um dos pontos de Putin foi a questão de exportação de grãos, que não está indo para os países pobres, mas como um bumerangue para a Europa. Agora eles estão exportando pão da Ucrânia sob o pretexto de segurança alimentar, para onde tudo isso vai? Novamente para a Europa. A gente aqui do canal, Área Militar, colocou muito bem isso. A gente fez um vídeo exclusivo mostrando detalhes sobre os grãos sendo exportados ali da região de Odessa, outras regiões importantes também dos portos ucranianos, que não estavam sendo direcionados para a África, para as regiões mais pobres. Até há um levantamento que mais de 80 ou quase 90 cargueiros que fazem essa exportação, esse transporte de grãos, apenas 2 ou 3 chegaram no seu devido local de país, de nação pobre, que estava necessitando. Então, isso
somente alimentou a pobreza, a miséria nessas regiões, e as potências usaram este acordo que a Rússia ela firmou. Ela poderia não firmar, e a Turquia foi intermediadora, foi muito importante nisso. E as potências usaram isso para diminuir a alta do preço pela escassez, melhorar a popularidade dos governadores e assim estabilizar tanto a economia quanto a presença de produtos dentro de suas nações e também a possibilidade de novas políticas e também de melhorias na economia e na imagem desses governos. E as explosões também nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 também foram temas que o presidente Putin ele colocou ali na sua cerimônia. Isso a gente já discutiu, que segundo a Rússia, os Estados Unidos está por trás, o Reino Unido, outras nações também. O fato é, somente uma potência poderia fazer uma sabotagem daquela. Precisa de meios altamente tecnológicos, submarinos, operações realmente clandestinas, em alta profundidade no mar, para fazer um aparato tão manipuloso e de uma sabotagem tão bem preparada, e também recursos econômicos. Não é possível que uma nação ou um grupo terrorista tenha feito isso. Isso é inadmissível. E as investigações, elas precisam ser feitas, é preciso captar quais embarcações estiveram ali nessa região, principalmente de Bornholm, a ilha da Dinamarca, e também a possibilidade, se houve detecção de algum submarino ali na região, e qual seria esse submarino. As investigações preliminares da Alemanha, por exemplo, o Serviço Secreto da Alemanha, da inteligência, já definiu que o Nord Stream não tem mais volta, não tem como você reparar aquele pedaço, aquela faixa que foi destruída. Imagina como deve estar a profundidade ali, o leito onde descansa esses gasodutos. Deve estar realmente horroroso. E para finalizar, Putin deixou um alerta da mudança na Ucrânia. E ao que parece não haverá mais operação militar especial, como a gente havia dito, mas guerra total. Segundo ele, e repito, não será como antes. O campo de batalha em que estamos entrando hoje é o campo de batalha do nosso povo, o campo de batalha da grande Rússia. Então ele deixou bem claro, se continuarem com as hostilidades, esse é o terceiro aviso, se continuarem com as hostilidades, a batalha, a operação militar vai ser um campo de batalha. E ela vai se expandir por toda a Ucrânia. Então este foi um aviso muito perigoso, somado àqueles avisos, aquelas ameaças lá nucleares, tanto para o Dmitry Medvedev, agora por Putin, outras figuras proeminentes muito próximas de Putin. E isso é um alerta. É bom a gente atentar sobre isso, porque a próxima fase, que quando a Duma, a Câmara Baixa e a Câmara Alta, Conselho da Federação da Rússia aprovarem essa anexação, a nova fase ela vai se consolidar e a próxima fase é, se vocês atacarem a gente, a guerra, o campo de batalha, ele vai começar. Então, é um momento muito importante, sensível, que vamos acompanhar aqui, é claro, no canal Área Militar e no site Área Militar. Obrigado até o momento por vocês estarem presentes aqui comigo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativarem o sino de notificação, visitarem lá nossas redes sociais como o Instagram e também nosso Twitter pelo @areamilitaroff, no nosso Facebook também, que é o facebook.com/areamilitaroficial. Se vocês realmente estiverem gostando desse tipo de vídeo, escrevem aí, comentam aí se vocês realmente estão gostando, compartilhem este vídeo, curtem o vídeo,
para o YouTube realmente saber que vocês estão gostando. Muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo.